Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos agora ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 10. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Agora, Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Somente isso que nós vamos ver, que Deus nos ajude na meditação que teremos nesta noite. Amém. Nós já temos visto alguma coisa nesse texto. Nós consideramos como recebestes a Cristo, nós mencionamos o andar nele, nós mencionamos nele radicados, e agora nele também edificados. É interessante que tudo aqui nesse versículo 7 se resume no que está no versículo 6, tudo pelo fato de ter recebido Cristo Jesus, o Senhor. É a nossa responsabilidade agora
diante dele, por termos recebido ele. É interessante que quando nós lemos aqui, ora, como recebestes Cristo Jesus, eu fico pensando no fato de que nós tivemos o reconhecimento da obra da cruz, mas na verdade ele nos recebeu, nós somos aceitos nele. Então muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: aceita Jesus, né? Na verdade é ele que nos aceita. Eu acho que é o contrário do que muitas vezes ouvimos. Nós somos aceitos nele. Então, pelo fato de nós termos recebido ele, nós fomos também aceitos nele. E o fato de sermos aceitos nele, agora nos leva a termos um andar digno. E nós falamos nele radicados, nós mencionamos como exemplo de uma árvore, né? Enraizadas nele, não apenas árvores frondosas, mas sem raízes, onde não consegue subsistir aos vendavais, às tormentas da vida, e por não ter raiz ela vai murchar facilmente e muitas vezes vai até cair. Mas tanto aqui nele radicados e nele edificados, as duas coisas elas nos trazem o mesmo pensamento. Primeiro nós falamos de uma árvore enraizada. Agora, quando nós falamos em edifício, nós pensamos numa construção, nós pensamos em algo que vai ser construído. É como se esse salão estivesse com o alicerce pronto e a partir dali fôssemos construir em cima daquele alicerce. Como nós temos lido lá na primeira carta aos Coríntios, o fundamento é Cristo. Agora nós somos edificados nele. Quando Paulo fala lá aos Coríntios, onde nós lemos, ele menciona a palavra, em alguma tradução, sobre edificados. Não sei se os irmãos usam essa tradução, alguém usa, e ele menciona a palavra sobre edificados. Essa preposição que vem antes da palavra edificados, sobre, ela quer dizer, olha, algo que está sendo construído sobre alguma coisa. E nós lemos lá que o fundamento é Cristo. Então, nós precisamos ser edificados nesse fundamento. Qualquer coisa que nós fizermos além disso está errado. Qualquer coisa que nós fizermos além desse fundamento, querendo colocar os nossos pensamentos, querendo fazer como nós achamos melhores e esquecendo de olhar para a palavra de Deus, nós podemos ver que há algo errado nessa edificação. Uma edificação, ela precisa ter prumo, ela precisa ter nível. Nós conhecemos isso. Se você constrói um edifício como esse aqui e você não coloca prumo nas paredes, vai sair tudo torto. Se você não colocar um nível, vai sair tudo errado. Então, nós como crentes em Cristo Jesus, as nossas vidas também precisam ser pautadas pelo prumo da palavra de Deus. Não é nós pensar, olha, eu agora estou em Cristo, e eu agora tenho a liberdade de fazer o que eu quero, o que eu penso. Não. Edificados, nós somos edificados nesse fundamento. A nossa edificação é em cima desse fundamento, conforme nós lemos lá na primeira carta aos Coríntios. Agora, em cima desse fundamento, nós vamos trabalhar. Agora, como vai ser o nosso serviço? Nós lemos lá, como vai ser o nosso trabalho, porque, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Alguém prudente e outro edifica sobre ele. Agora, porém, cada um veja como edifica. Essa edificação agora
ela precisa ser vista pelos seus edificadores, cada um veja como edifica. E ele vai mencionando, porque o fundamento não pode ser lançado outro. O fundamento já foi estabelecido. O fundamento é Cristo, que a Bíblia nos diz que Ele é o cabeça da igreja. E nós agora somos edificados nele. E essa construção, ela precisa ser vista, porque não podemos lançar outro fundamento além do qual já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, pensando nesse edifício, pensando nessa base que é Cristo, e agora a responsabilidade no desenvolvimento desse edifício é do seu povo, é daqueles que receberam, é daqueles que estão andando com Ele, é daqueles que foram enraizados nele. Agora, nós precisamos ver como isso está acontecendo. Será que realmente as nossas vidas estão edificadas sobre esse fundamento? Esse fundamento que foi lançado por esse prudente construtor? É interessante quando nós pensamos isso aqui, o lançamento de um prudente construtor. Será que nós estamos continuando com a mesma prudência nesse sentido de edificarmos sobre esse fundamento? Agora, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala de algum material. Ele fala ali, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento. Aí ele começa a fazer menção do ouro, da prata, da pedra preciosa. Mas ele fala também de três coisas ali que tem um valor mínimo, um valor insignificante, que é a madeira, feno e palha. E como que nós estamos edificando sobre esse fundamento? Qual o material que nós temos usado? Eu estava pensando na questão de muitas vezes nós não estarmos construindo sobre esse fundamento. Às vezes nós criamos o nosso próprio fundamento, nós criamos o nosso próprio alicerce. E quando isso acontece, nós começamos a querer ser alguém maior do que o outro. Às vezes, a nossa base somos nós mesmos. Às vezes nós temos o nosso coração cheio de orgulho. Às vezes nós achamos que sabemos muita coisa. E muitas vezes, com esse pensamento nosso, nós pensamos que estamos tendo uma edificação mútua, porque é esse o ensino. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, creio que no capítulo 5 e versículo 11, Paulo, ele faz uma menção: edificai-vos reciprocamente, ou seja, edificai uns aos outros. Quando nós pensamos nessa questão da edificação, nós precisamos pensar nessa obra que Deus colocou em nossas mãos como um todo. Nós precisamos pensar na nossa vida individual. Como é que nós estamos sendo edificados nele? Edificados sobre esse fundamento que é Cristo. Porque o texto aqui ele transmite a nós uma ideia de um edifício. E, como eu já disse, ambas as figuras aqui têm basicamente o mesmo objetivo. E o objetivo aqui é mostrar que o que se espera na vida cristã é crescimento. O que se espera na vida cristã é crescimento.
Irmãos, quando o povo de Deus não cresce, aí há problemas, porque a construção começa a sair sem prumo, sem nível. Quando não há crescimento no meio do povo de Deus, surgem os problemas, surgem as dificuldades de lidar um com o outro e assim por diante. Começam a surgir essas dificuldades, mas o que se espera da vida do crente é crescimento, é maturidade. Nós, os crentes, precisamos amadurecer na nossa vida cristã. Nós não podemos ficar como meninos espiritualmente falando. Lembra quando a palavra de Deus nos diz: olha, eu não pude escrever-vos ainda como pessoas experientes, mas tenho que escrever a vocês ainda como crianças, porque leite eu dei a beber. Mas eles não fortificaram, continuaram débeis na fé, sem crescimento. Então, o que se espera da vida cristã é crescimento. Quando nós pensamos na questão aqui, edificados, nós podemos ver aqui o tempo presente desse verbo, edificados hoje. E esse tempo aqui, desse verbo, ele sugere a atitude do cristão para com Cristo, que nos capacita a crescer. Ele nos capacita a crescermos. E é interessante que ele nos capacita constante e consistentemente. Há uma consistência nesse desejo dele que nós cresçamos. Sabe por quê? Porque ele está mencionando aqui um edifício, e esse edifício ele vai crescendo progressivamente na medida que os seus trabalhadores vão edificando, e ele vai tendo aquele crescimento progressivo rumo à sua conclusão. Um edifício não começa e faz pelas metades, mas um dia aquela obra ela é concluída. Então a Bíblia está nos dizendo isso, que nós precisamos ter um crescimento progressivo. Nós não podemos ser como aquele homem ali de Lucas capítulo 14 e versículo 30. Aquele versículo diz: este homem começou a construir e não pôde acabar. Lembram disso? Esse homem começou a construir e não pôde acabar. Então, esse edifício no qual nós estamos nele, que Cristo é o fundamento, ele não pode ser começado e abandonado, mas ele precisa ter o seu crescimento progressivo. A nossa vida cristã, ela é uma vida progressiva, e nós vamos caminhando para a conclusão, quando o Senhor vier até as nuvens. Mencionei isso no estudo passado, e nos retirar desse mundo, vamos ser salvos da presença do pecado. Então é algo progressivo, quando se trata de um edifício, edificados em Cristo Jesus. Quando nós lemos lá no Salmos capítulo 127, versículo 1, lá faz menção: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, o Senhor precisa estar trabalhando juntamente com os seus obreiros nessa obra.
ele precisa ser o guia nessa obra. E é interessante quando nós pensamos nisso. Agora, quando nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nós lemos ali de dois homens. Um que construiu uma casa sobre um alicerce, e outro que construiu uma casa sem alicerce. Vamos olhar Lucas 6,46. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então ele está dizendo, olha, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Veja, nós ouvimos, e nós agora temos que andar com ele praticando essas palavras. E quando nós fazemos isso, somos semelhantes a esse homem que edificou sobre aquela rocha, a rocha que é Cristo. Então, quando nós somos verdadeiramente edificados nele, pode vir as tormentas, pode vir as enchentes, pode vir o que quiser, nós estamos nele, jamais vamos ser abalados. Nós temos a segurança, que bendita segurança cantamos. Nós vamos ser firmados nele. Nós vamos ter base para podermos edificar sobre esse alicerce que foi lançado pelo prudente construtor. Mas, irmãos, tudo depende de nós. Tudo depende de querermos ou não querermos. Tudo está nas nossas mãos. Nós precisamos nos enraizar nele, precisamos edificar sobre ele, sobre esse alicerce que ele nos deu. E o nosso Deus, ele não pode promover o progresso espiritual para o seu povo se o coração e a mente, os nossos corações e as nossas mentes estão desviados dele. Então ele é o centro. Precisamos estar inteiramente ligados com ele. Nós precisamos ter um coração devotados a ele, devotados a Cristo. E quando nós pensamos nos meios que Deus usa para desenvolver a vida dos salvos, quais os meios que Deus usa para esse desenvolvimento daqueles que creram nele? Porque na verdade, quando ele nos salvou, ele nos fez mudar de atitude para com ele. E quando as nossas vidas são mudadas por ele, ele então agora vai nos fazer prosperar na nossa vida cristã, no nosso crescimento espiritual.
no entendimento da sua palavra. Ele vai nos preservar de sermos desgastados pelo mundo de onde saímos. Nós mencionamos isso. Ele nos desarraigou, nos arrancou com todas as raízes para não ficar nada para trás. Então, Ele vai nos preservar. Ele vai fazer com que nós sejamos pessoas prontas. Agora, isso tudo vai depender de nós, individualmente. Nós nunca vamos poder edificar sobre esse alicerce se nós não adquirirmos também o material aqui na palavra de Deus. Nós somos muito propensos a edificar sobre nós mesmos. O ser humano é muito propenso a errar. O ser humano é muito propenso a desviar daquilo que Deus nos ensina e vai criando os seus atalhos. Vão querendo encurtar as coisas, encurtar os caminhos. Nós vamos muitas vezes querendo adiantar as coisas. E nós não entendemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a nossa tendência é querer tomar as rédeas da situação. Sabe, eu estava lendo um pouco da história desse livro. E eu estava vendo que essa carta aqui aos Colossenses, ela foi lida lá em Laodiceia. Os irmãos ali tiveram o privilégio de ler essa carta lá. Mas vejam bem, quando nós vemos a última menção de Laodiceia, veja o estado de penúria espiritual que eles estavam. Foram pessoas que sabiam de tudo isso aqui, mas eles viraram as costas, talvez não prestaram atenção a essa exortação, mas na última menção que nós temos dele, a atitude deles para com Cristo havia mudado. É uma igreja que está de fora. A Bíblia diz que eles estão cegos, pobres, nus, e não estão conscientes da sua penúria espiritual. Eles acham que estão acima da situação, mas estão numa miséria, e o Senhor está batendo lá, querendo que eles abrem as portas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Estavam abastados, mas cego, pobre e nu. Irmãos, é possível que uma igreja local seja numericamente grande, materialmente rica, porém atrofiada quanto ao crescimento espiritual, porém sem um desenvolvimento espiritual. E às vezes, como salvos em Cristo Jesus, nós perdemos muitas oportunidades no passar dos anos. E os anos passam rapidamente. Talvez nós olhamos para trás e pensamos: olha, como hoje eu poderia ser muito mais útil, como hoje eu poderia ter muito mais conhecimento, se nos anos passados eu tivesse me esforçado mais, eu tivesse me dedicado mais. O tempo que eu gastei com coisas supérfluas da vida, eu poderia ter usado aqui. Então nós precisamos pensar nisso hoje. Precisamos pensar que nós estamos
edificando sobre algo que não é humano. E quando nós lemos lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo falando desse edifício bem ajustado ali, ele faz menção no versículo 14: se permanecer a obra que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Quanto nós já temos perdido de galardão? Se o nosso Deus nos promete nos dar galardão por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós prestamos a Ele, às vezes nós já temos perdido bastante, por não estar edificando da maneira correta, com as ferramentas corretas, com o material correto. Às vezes nós queremos colocar nesse edifício muito de nós mesmos, e é um edifício muito simples, é um edifício onde nós podemos trabalhar para o crescimento dessa obra, mas trabalharmos com sabedoria, trabalharmos com dignidade, não trabalhar por pressão humana, não trabalhar para querer apresentar a nós mesmos. Isso tudo é material que o fogo destrói, tudo isso é madeira, é feno, é palha. Tudo aquilo que nós introduzimos nesse edifício que partiu de nós mesmos, tudo vai queimar, tudo vai passar. Irmãos, esse edifício é um edifício sagrado, é alguém que lançou um fundamento com prudência, e nós não podemos edificar sobre ele sendo imprudentes, nós não podemos edificar sobre ele como nós queremos. Embora que o versículo que nós temos lido lá, ele está falando de nós mesmos, edificados em Cristo. Mas uma vez que nós fomos colocados, edificados nele, nós agora temos esse privilégio de termos primeiramente as nossas raízes aprofundadas nele, ligadas a ele. E nós temos agora o privilégio de construir sobre esse fundamento. Sobre esse fundamento que é o Senhor. Então nós precisamos rever a forma que nós estamos edificando nesse fundamento. É interessante a forma como nós estamos sendo edificados nele e a forma como nós edificamos ele. Primeiro, precisamos estar ligados nesse fundamento que é Cristo. E depois, nós vamos edificar sobre ele. Nós vamos edificar sobre ele. E como nós estamos edificando sobre esse fundamento? Eu fico pensando na questão dos nossos dias, onde o ser humano tem no coração muitos desejos. E um dos desejos do ser humano é ser visto. Eu não sei por que o ser humano tem isso. O ser humano, ele acha muito bom ser visto. Se nós vestimos uma camisa nova, nós queremos que alguém perceba: olha, a camisa é nova. Nós,
Temos, infelizmente, esse ato de querer sobressair. Mas, irmãos, quando nós pensamos nesse alicerce que nos foi dado para nós edificarmos sobre ele, talvez as coisas deveriam ser diferentes. Talvez, ao invés de eu querer aparecer, é melhor eu esconder atrás da cruz. Às vezes, ao invés de eu querer me apresentar aqui alguma coisa que eu penso, que eu acho, talvez seria melhor eu ficar sentado e ouvir um outro irmão. Nós precisamos entender isso, que esse edifício, nós precisamos ter maturidade para podermos edificar sobre ele. Às vezes na igreja local, as pessoas preocupam tanto com aqueles que não pregam, com aqueles que não levantam suas vozes audivelmente em oração. Às vezes há uma preocupação sobre essas pessoas. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que nesse edifício há muitos dons. E muitas vezes as pessoas, mesmo sem ter os dons, mas eles querem ser vistos. Mas as pessoas que fazem os serviços ocultos da igreja, às vezes são censurados. A igreja não precisa só de pregadores, irmãos. A igreja precisa de alguém que, mesmo que não ore audivelmente aqui, mas lá na sua casa, aonde está levando a igreja em oração. A igreja precisa de pessoas que evangelizam corpo a corpo. Há irmãos que não conseguem subir aqui para pregar o evangelho, mas são evangelistas nas ruas, conseguem facilmente conversar e falar de Cristo para outros. Existem os trabalhos, como a limpeza do salão, são trabalhos não vistos, mas na obra de Deus, tudo tem o seu galardão, não só apenas aqueles que pregam. O galardão é para todos que com sinceridade de coração fizeram a obra de Deus. A Bíblia nos fala que até um copo de água se der. Então, irmãos, nós temos uma tendência para essas coisas. O homem gosta disso. É o que nós vemos nas religiões lá fora. Os homens tomando o lugar de Cristo. Os homens estão num patamar mais elevado. E pouco se ouve falar daquele que foi até a cruz para dar a sua vida. E nesse edifício, do qual nós temos o privilégio de estar trabalhando no desenvolvimento dele, tudo o que for feito terá o seu galardão. Então, estava pensando nisso. Edificados, primeiramente nós fomos colocados nesse edifício, mas cada um de nós temos a nossa função no desenvolvimento desse edifício. E nós precisamos encarar isso com muita responsabilidade. Encararmos isso como um privilégio rico, não tendo isso como um peso sobre os nossos ombros, mas fazendo humildemente, trabalhando juntos, edificando uns aos outros, tendo a edificação de uns para com os outros. Como a igreja carece disso, a edificação coletiva do povo de Deus, juntos, um auxiliando o outro,
um carregando o fardo do outro. E assim vamos edificando, vamos trabalhando junto na conclusão, até chegar o dia da conclusão dessa obra tão perfeita que Deus tem colocado em nossas mãos. Irmãos, que Deus nos ajude a pensarmos nessas coisas e não apenas pensar, mas refletir o que eu tenho sido nesse edifício, o que eu tenho feito nesse edifício, qual tem sido a minha utilidade nesse edifício. Será que eu tenho edificado no alicerce que foi colocado? Ou será que eu tento desviar, mudar as coisas de lugar? Quando se pega um projeto de um prédio, logo o construtor vai ver, ali tem uma porta, ali tem um vitrô, ali tem outra porta e assim por diante, e tudo é feito segundo aquele projeto. E o projeto de Deus é a mesma coisa. Nós não podemos deixar com que o projeto dele seja mudado por nós, até porque não vai ter aprovação. E vamos pensar, irmãos, no material que nós estamos edificando. Será que é um material da sinceridade? Será que é um material da aparência? Sabemos que tudo aquilo que for de aparência é como a palha, é como a madeira, tudo vai ser queimado. Mas que Deus nos ajude a edificarmos nesse fundamento com pedras preciosas, algo que tem o seu futuro eterno, algo que a Bíblia diz que a traça não corrói, o ouro, a prata, são materiais resistentes, porque se nós estivermos edificando com esses materiais, nós vamos receber o nosso galardão. Que Deus nos ajude a pensar nesses simples pensamentos da palavra de Deus. Amém. Amém.